Boa tarde, você que é da tarde. Bom dia, você que é do dia. Boa noite, você que é da noite. Estamos aqui com mais uma live do Instagram do Clube Big Beatles, todos os dias, pontualmente às 6 da tarde. Hoje a live de número 204. 204 dias consecutivos aqui, conversando, chegando perto de você, trazendo sempre um nome interessante da música popular brasileira. Não importa onde ele esteja, a gente consegue localizar com a ajuda dos amigos e a boa vontade do entrevistado, e a gente consegue trazer esse nome para conversar, para tratar de alguns assuntos, para contar a sua história, para detalhar algumas coisas que no fim da história a gente começa a desenhar o motivo da carreira daquela pessoa ter aquele tipo de segmento e cumplicidade. Hoje nós estaremos num contato diretamente com Nova York. Eu fiz um levantamento aqui das entrevistas que nós já fizemos ao longo dessa sequência de hoje, a entrevista de número 204, com pessoas fora do Brasil. Fizemos com a Virginie na França, Virginie do metrô. Fizemos com o Ivan Lins, o mestre Ivan Lins, diretamente de Lisboa, em Portugal. Fizemos com o Sérgio Dias, dos Mutantes, o lendário Sérgio Dias, o grande guitarrista Sérgio Dias, do lendário grupo Os Mutantes, diretamente de Las Vegas. Fizemos Heitor Pereira, Heitor TP, que durante muito tempo tocou no Simply Red, hoje tem uma carreira como produtor de músicas para o cinema lá em Los Angeles. E fizemos com André Cristóvão na Irlanda, e hoje vamos fazer com o Zé Luiz, o saxofonista preferido das estrelas da música popular brasileira, que há muito tempo está radicado nos Estados Unidos, e nós vamos conversar com ele agora. Vamos ver se ele já está por aqui, vamos ver se a gente tem uma boa conexão com o Zé Luiz. São Login, o santo das lives perdidas, nos dê uma boa conexão com o Zé Luiz lá nos Estados Unidos. Opa, Zé! Fala, meu campeão, tá ouvindo tudo aí direitinho? Bonito pra danar, cara. Que bom. Que beleza. Pô, que prazer, Edu. Muito obrigado por esse convite. Galera do Brasil, galera de todos os lugares desse mundo. Edu Henning, que prazer estar aqui com vocês, pô. Zé, olha só, eu tô tão feliz de estar conversando com você, porque eu já te vi tocando tantas vezes, eu já ouvi tantos discos com você tocando, já vi seu nome em tantas fichas técnicas possíveis e imaginárias. Você é uma pessoa muito trabalhadora, acima de tudo, né? É ralador, não é aquela figura que está toda hora aparecendo. Mas, bicho, é um trabalho de uma importância da música foda, não tem outra palavra, foda. Então eu queria conhecer um pouco mais você, eu e todo mundo. Você é carioca, nasce no Rio de Janeiro, queria que você falasse do... Eu imagino que o seu primeiro instrumento tenha sido aquela flautinha doce. Olha só, eu vou dar uma ideia para você. Eu sou carioca da Gema, do estado da Guanabara, né, cara? Assim, que já está extinto, né? Eu venho de uma família que tem um escritor muito proeminente, Álvaro Moreira, que era modernista, meu bisavô, pai da minha avó, e ele foi o cara que trouxe essa coisa, essa veia artística para mim. Quando eu era garoto, eu comecei, na verdade, com a gaita harmônica e com violão, sabe como é que é? A minha irmã tinha aula de violão, mas ela não era muito musical. Aí ela, quando chegava no dia da aula, ela vinha para mim e falava assim, cara, eu tô tentando... Aí eu falava assim, não, é assim. Ela falava, pô, fica com esse violão para você, cara. Então, assim, começou quando eu era muito garoto. Mas na escola que eu estudava, porque eu estudei no Rio de Janeiro, no Colégio Rio de Janeiro. Então, assim, o Mu, o Lobão, o PP surfista, várias pessoas foram, a Lúcia Veríssimo, Cristiane Torlone, mais tarde Zé Renato, Cláudio Infante, Cláudio Nucci. Então a gente teve uma turma muito bacana. Zé, essa turma era tudo contemporâneo seu, ficava no pátio conversando fiado, essa turma toda que você falou aí, que loucura isso, cara, que calor devia ser esse lugar, hein, cara? Não, os festivais de música, aí a gente tem um orgulho. Outro dia mesmo a gente estava aqui na comissão julgadora de um festival que houve aqui nos Estados Unidos, primeiro festival da música brasileira, né? BDO Festival, e o Mu, o Claudinho Infante, eu e o Guto Graçamelo estávamos de jurados. Então a gente lembrava de vez em quando uma coisa ou outra, porque
sabe como é que é, né? A gente tem o maior orgulho de ter tido esse início, entendeu? A gente ralava lá, cara. E do Colégio Rio de Janeiro começou a nossa carreira com uma banda que nós tínhamos com Cláudio Nucci, Fernando Barroso, que é dessa banda Conexão, né? Conexão Banda, que é o baixista, que depois virou médico, fez um tempão, foi médico e depois voltou para a música. Então era o Cláudio Nucci, o Fernando Barroso, eu de flauta, na época o Mu de piano e o Cláudio Infante de percussão. Chamava Cláudio Nucci e o Pessoal Levanta. Pô, que bom nome. Um passinho para trás. Quero só entender o seguinte. Sua irmã te passa o violão, então, pelo que você está me dizendo, o violão foi seu primeiro instrumento? Assim, de aprender a tocar com aula. Gaita e violão. Mas com aula? Aula mesmo, violão foi o primeiro? Não, aula mesmo foi flauta já. Primeiro flauta doce, como você falou, né? Leitura, blá, blá, blá. Aí, numa certa altura, porque esses meus amigos todos já tocavam a pampa, né, cara? E eu era aquele cara que estava assim, o amador, né? Mas eu ficava com a maior vontade de tocar. Então, aconteceu ouvindo Big Boy Show Musical 860, Rádio Mundial AM. Aí eu ouvia o Big Boy geral, né? Aí o Big Boy falou, pô, agora eu vou apresentar para vocês aqui uma coisa completamente diferente, uma banda nova inglesa de rock and roll, Jethro Tull. Aí, cara, o Ian Anderson, né? Aí eu falei, que coisa louca. Aí comecei a gostar do Ian Anderson. E na verdade, o Big Boy falou do Thick as a Brick. O primeiro, aquele disco duplo, né? Aí eu comprei o Thick as a Brick e quando eu escutei da primeira vez, eu falei, pô, mas essa música não dá para dançar? Que música é essa, bicho? O que é isso? Mas eu fui me apaixonando, né? E vi uma entrevista do Ian Anderson falando. O cara perguntou, ele era muito irônico, né? Aí o cara perguntou, ele, vem cá, por que você toca flauta? Ele falou assim, cara, eu sinto a maior pena quando eu termino de tocar e vejo o baterista tendo que desmontar e carregar aquilo tudo, amplificador de baixo. Aí eu pego a minha flauta, boto embaixo do braço e vou embora. Aí eu falei, pô, this is for me. Eu falei, isso é para mim, né, cara? E aí foi engraçado porque eu entrei para a ProArte e minha primeira professora foi a Odete Ernest Dias. Incrível. E logo no início eu ficava método Tafanel e Galber, né? Era como é que se diz? Flauta barroca, né? Então foi flauta barroca, teoria musical, solfejo e a harmonia tradicional. Pauleira, né, cara? E eu fiquei estudando na calada, né? Então, quando veio o festival do Rio de Janeiro do ano subsequente, pô, cara, seria legal se tivesse uma flautinha aqui, né? Aí eu falei, eu toco flauta. Não, uma flauta mesmo. Eu falei, não, eu toco flauta mesmo. Aí eu já estava me expressando bem, né, cara? Lendo flauta barroca, lendo música aí. Deixa eu ver aí, toca aí. Aí eu toquei, ele falou, pô, não é que o cara tá tocando mesmo. Aí meio caí na graça dos meus amigos. O Lobão tocava violão, compunha, né? Então, assim, aí o Cláudio, o Mu, então, assim, engraçado que o Alfredo Caran, né, o irmão do Guilherme Caran, era da nossa turma também de escola. Tinham vários. Pô, que timaço, cara, que time doido, né, cara? Cara, a gente era muito privilegiado de estar ali naquele lugar junto, naquela hora, sabe? Principalmente no meio da ditadura, porque a gente tinha uma liberdade que era muito rara. Não, e desculpe também, vamos lá, você tinha um colégio também que fomentava a cultura, fomentava essa integração dos alunos, a liberdade cultural de se expressar. Isso é muito legal, cara. Isso forma o ser humano, forma o ser humano. Não, e as pessoas eram incríveis, todos com famílias incríveis. E o nosso diretor, o professor Crespo, sabe, os inspetores, era uma lenda, cada um tinha era uma coisa assim, né? Esse colégio era em Ipanema? Era em Ipanema, Nascimento Silva. Você tinha perto da sua casa um vizinho ilustre. Você, que é um dos maiores nomes da música no mundo inteiro, que é o senhor Tom Jobim, Antônio Carlos Jobim. Não, é verdade. Era seu vizinho. Você teve alguma... Eu fico imaginando, porque por mais moleque que você fosse, por mais porra louca que você fosse, você sabia quem era Tom Jobim, cacete. Não, cara, ele era meu vizinho. Pô, chamava de tio Tom. E antes de eu ser... E aí, pô, que loucura você chamar um cara de tio Tom. Explica isso, rapaz. É porque é o seguinte, eu vou explicar.
Ele casou com a Teresa Hermani, sabe como é que é? E que foi a primeira esposa dele. E a família Hermani tinha ali em Ipanema uma vilazinha. E a gente morava ali vizinho. E a casa do Tom era na frente, entendeu? Então eu fazia judô com o Rodolfo Hermani, que era um judoca, campeão. O irmão dele, o Bruno Hermani, era campeão de caça submarina. Então, assim, era tio Rude, tio Bruno, tio Tom, era assim, né, cara? Que legal, cara. E a gente fazia teatrinho, se vestia de papel crepom, fazia teatrinho no quintal da casa do Tom, né? E ele estava sempre tocando. E chamava, falava, pô, que você está sentado aí olhando? Porque eu gosto. E depois, quando eu fui virando profissional, ele sempre perguntava, vem cá, Zé Luiz, tu tá tocando música boa? Que são essas músicas que andam por aí? Eu falava, não, tô tocando música boa. Aí eu falava para ele, até mexia com ele, eu falava assim, bom, tem aquela música também que a gente ganha uma grana, né, Tom? Que às vezes é a música da moda. Então, eu não vou me negar. Eu toco lá com o Hermeto Pascoal, mas quando precisa eu toco com a Blitz também. Aí ele ria pra burro quando eu falava isso. Você é o único Agora, Zé, que eu já ouvi falar. Pô, é sensacional essa história, Tura. Uma proximidade com o cara, com o olhar, né? Você olhava um cara e você, pô, isso é Tom Jobim, rapaz. Isso não é qualquer um, não, pô. Isso é Tom Jobim. Até hoje nós estamos falando de Tom Jobim. Exato. Para mim, naquele momento, porque quando nós nos mudamos para ser vizinho do Tom, era em 1959, eu tinha 2 anos de idade. E até 1967, quase ao final de 67, a gente foi vizinho. Então, quando eu saí de ser vizinho do Tom, eu já tinha 10 anos de idade, entendeu? Então, foi toda essa infância, primeira infância, sim, tipo, maternal, pré-primário e primeira escola, né, primeiro, segundo, terceiro ano, até chegar perto da admissão, isso já no Colégio Rio de Janeiro, essa parte toda, eu era vizinho do Tom, cara. E Pô, depois, demais. E depois houve uma história engraçada, porque depois dessa banda, com Cláudio Nutt e Pessoal Levanta, nós tivemos uma banda que foi uma continuação, que entrou o Mário Adnet, na época, o Mu continuou com a gente um tempo, antes da Cor do Som acontecer. Desculpa, Mu está nos assistindo nesse momento, mandou um abraço para você, um abraço para o Mu. Porra, bicho, Maurício Magalhães de Carvalho, um beijo aí para você. Aí, bicho, o que aconteceu foi o seguinte, a gente teve essa outra banda, e tinha o Claudinho Infante já tocando bateria, e tinha o Paulo Soledade Filho tocando guitarra. E o Paulo Soledade Filho era filho do Paulinho Soledade, famoso, cara que escreveu várias... estão voltando as flores. E tinha uma boate que era famosa, onde iam os MPB, aquela coisa toda. Então, quando eu ia buscar o Paulinho, que essa era a minha função, que o Paulinho ficava acordado até tarde, eu era o cara que tinha que ir na casa dele buscar ele, né, cara? Então, quando eu chegava na casa do Paulinho, de vez em quando, tava lá, bicho, Baden Powell, Tom Jobim, Rony Quito, Vinícius de Moraes, Paulo Soledade. Pô, eu batia na porta, aí o Rony Quito vinha na porta e falava assim, vem cá, não é o SNI não, né? Aí muito falava, bom, cara. Não, eu vim buscar o Paulinho Soledade, é o Zé Luiz, amigo do pai. Ah, então pode entrar. Aí eu entrava, estavam os caras lá sentados, cara. Sacou? Porra, a nata da música, cara. Aí o Tom perguntava, né? E aí, Zé Luiz, vocês vão tocar música boa? Eu falava, hoje a gente vai tocar música boa, pã. Porque aí, nessa banda já entrou o Mário Adnet também, que era um grande... um grande compositor e arranjador, né? Ganhou Grammy com o disco Ouro Negro, né? Que foi feito com o Moacir Santos, né? Ainda quando ele estava vivo. Foi uma releitura da história do Moacir Santos. Então, assim... Foi um momento muito incrível e eu tive essa relação com o Tom durante esse tempo todo. Zé, aí você se forma na ProArte, você entra no Instituto Vila Lobos, você tem Paulo Moura como um dos seus professores particulares, você procura deixar de ser uma grande brincadeira ou uma grande satisfação do pátio do Colégio Rio de Janeiro e você começa a tratar a música de forma séria, se dedicou. Você aprendeu, você se entregou de corpo e alma à estrutura musical e se torna naturalmente um cara diferenciado naquele universo, porque você tinha o embasamento necessário. Aí você
parte, na primeira etapa da sua vida, você parte para Nova York, onde você está, ainda moleque para estudar mais ainda. Fala um pouquinho sobre esse momento para a gente seguir a nossa conversa. Tá legal. Bom, o que aconteceu, pegando o fio da meada, quando eu estava saindo do Colégio Rio de Janeiro, eu já estava, sentindo, esse negócio é para mim. Eu era mecânico de automobilismo, do kart, vários campeões cariocas e brasileiros usaram motores que eu preparei na época. Eu trabalhava patrocinado pelo primeiro Leite Vigor, que eram dois amigos, Bruno e Peter Jordan, que estudavam também no Rio de Janeiro, e mais tarde, devido à minha capacidade ali como mecânico, eu trabalhei com o Grupo Peixoto de Castro, né, com o GPC. Então, assim, e aí eu dividi o caixa do Restaurante Natural com o Aristides, do Veludo, que era o guitarrista do Ney Matogrosso. Então, eu já estava querendo e me dedicando, né? Paulo Moura, fui atrás do Paulo Moura, ele falou, não posso dar aula particular, vai lá no Vila Lobos. E na primeira aula que eu tive, ele falou, cara, você é muito melhor que esses outros alunos, me chamou no canto. Eu falei, fui te procurar para ter aula particular, mas você disse que não. Mas eu não sabia que você era bom assim, porque o Paulo era uma pessoa incrível. E aí, o que aconteceu? Ele falou, não, pode se desligar do Vila Lobos, você pode ser meu aluno particular. Eu falei, não, eu vou ser seu aluno particular e você aluno aqui. Quer dizer, eu fiquei me dedicando realmente. E no Vila Lobos foi o Celso Vassenbogo, o primeiro flautista da Sinfônica do Rio de Janeiro, era meu professor. Mais tarde gravamos juntos, sabe, com Caetano, essa coisa toda. Mas aí, o que aconteceu foi que nessa época, eu peguei umas gigs, né, boas, assim, não de primeiro porte ainda, juntei uma grana, aí vim para Nova York por conta própria, cara. Assim, sacou? Quando era garoto, 19 para 20 anos. Coragem, cara. Troquei meu apartamento. Eu conheci um fotógrafo americano, da Fotô, que veio ao Brasil, a gente se conheceu, blá, 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 foi na minha casa, a gente ia à praia junto, conversava, sabia falar inglês, razoável, né, na época. Aí, esse cara me propôs trocar com ele o meu apartamento para que ele ficasse no meu apartamento para fotografar o carnaval, mas ele falou, eu vou em julho e fico até, e você fica aqui. Então, o que aconteceu? Eu fui em julho de 78, eu vim para Nova York. E aqui eu fiquei na casa do cara, que era um loft incrível, cara. Em cima de onde o Andy Warhol fazia as prints dele. Eu ficava praticando saxofone no chá, porque tinha uma escadaria, que o nego só usava escada. Mas tinha um elevador daqueles industriais, era na esquina da Grand and Green. Aqueles largões profundos que levanta as grades, assim, igual filme. Exato. Aí eu ficava no hall do elevador, no térreo, tocando, que tinha um som bom, a pampa. E às vezes o Andy Warhol descia com os bacia rounds. Hey, how are you? You sound great. Aí eu falava, Aí um dia ele perguntou, you wanna see what I do? Aí ele tava os prints da Marilyn Monroe e dos Pelés, cara. Ele me explicou como é que ele fazia. Me deu convite. Que isso, Zé? Sério? Que coisa louca, cara. Que isso? Me deu convite para ir na peça de teatro que ele estava estreando, que era Drácula na Broadway, né? Então, fui com o convite que ele me deu, cara. E fiquei morando nesse lugar. Arranjei um trabalho assim, numa sala do Instituto Alvinelli, tocando música latina 2 vezes por semana, ganhava uma graninha, não pagava aluguel, porque eu estava trocando de apartamento, né? E ficava procurando coisas. Então, assim, por exemplo, aí tinha esses cursos, né? Tipo de verão. Então, esse baixista que tocava no Crusaders, que também é saxofonista, Winton Felder. Nossa senhora, que banda maravilhosa, Crusaders. Ele estava dando um curso, aí eu, me inscrevi, legal, o cara foi meu professor durante 4 semanas. Foi, assim, meu primeiro contato com a música aqui nesse nível, né? E depois, quando eu tive essa temporada de quase 9 meses aqui em Nova York, quando eu voltei para o Brasil, foi meio uma faísca, né? Porque eu estava tocando bem, chegando dos Estados Unidos, som de roupa super dandy, né? Aquele cara que chegou... Eu ia comprar roupa usada na Canal Street, que era muito moda. Zé, uma coisa eu vou registrar aqui.
Você era um cara boa pinta pra cacete, né, Porra, cara? Eu bicho. fico imaginando, eu acho que o Andy Wallace estava de olho em outras coisas quando começou a puxar assunto. Você era bonitão, cabeludinho, a barbicha, metido meio riponga. Cara, então eu imagino você voltando dos Estados Unidos depois de 4, 5 meses, tocando mais, com roupas americanas, baixando ali em Ipanema, aí você virou o menino do Rio, cara. Todo mundo queria tocar com você, você ganhou um espaço fudido. Como é que foi essa coisa? Porque agora há pouco você falou em gig mais séria. Aí você volta e começa a entrar em gig mais séria. O que aconteceu foram duas coisas que foram incríveis. Eu ainda estava no negócio do autódromo e dividi o caixa do Restaurante Natural com o Aristides, que era o guitarrista do Veludo e bandolinista, e ao mesmo tempo era um cara que tocava com o Ney Matogrosso. E a gente brincava um com o outro, porque ele dizia para mim assim, pô, tu deve ser daqueles flautistas que só toca com partitura, né? E eu brincava com ele, eu falava, você deve ser aquele guitarrista, se botar partitura, tu para. Mas a gente falava isso de troça, entendeu? E a Marília namorava o Moraes Moreira. Às vezes a gente fechava o Restaurante Natural de noite, ali em Ipanema, na Barão da Torre. Fechava o Restaurante Natural e ficava jamming, cara, com o Moraes, eu, Aristides Moraes. E era uma coisa que estava acontecendo assim. E um dia o Ari veio para mim e falou, pô, Zé, tu lê mesmo, cara? Eu vou te indicar para uma gig. E eu tô pensando, pô, mas aí o que era, dele? Era a gig, era o Bandido, do Ney Matogrosso. Então, eu peguei a gig do disco Bandido do Ney Matogrosso, no final de 78 aí, e o empresário do Ney E foi pra estrada com o Bandido. Fiz uma parte, não fui o tempo inteiro não, mas o empresário do Ney Matogrosso era o Guilherme Araújo, que era empresário do Caetano, Gil, Gal, Zezé Mota, Luiz Melodia, Marina. Dominou o mercado durante 20 anos o Guilherme Araújo. Pois é. Aí o que aconteceu é que logo depois dessa gig do Ney Matogrosso, eu peguei um projeto Pixinguinha, que a Marina era minha amiga também, a gente já tocava junto e ela estava acontecendo. Precisava de uma banda, convidei o Lobão para ser o batera da banda da Marina. Então a banda da Marina, basicamente, foi a primeira Blitz, né? Que era o Guto Barros tocando guitarra, o Júnior Romerich tocando baixo, o Lobão tocando bateria, eu tocando saxofones e flauta, e o Paulo, como era o nome dele? Machado, Paulinho Machado, que era um cara mais velho que a gente, que era o diretor musical, um cara que trabalhava com teatro, já estava super tarimbado em arrumar partitura, blá, blá, blá. E o diretor do show era o Ali Salomão, sacou? Então fizemos esses shows, e essa primeira parte de shows, e aí a Marina convidou para a gente fazer esse projeto Pixinguinha, que foi Luiz Melodia, Zezé Mota e Marina. Então, a partir daí, com o mesmo empresário, né? Eu peguei a gig da Zezé, do Luiz Aí Melodia. as portas foram sendo abertas de forma natural. Só registrando, sexta-feira agora, quem vem conversar com a gente aqui é a Marina, tá? Só para registrar, aproveitar a sua... Manda um beijão para ela, fala que a gente conversou, fala, pô, o Zé falou de quando vocês tocavam juntos no tempo do Lobão tocando bateria. Por falar em beijo, sessão beijo para você, que eu recebi 2 WhatsApps antes da gente começar a nossa conversa, um do Frejá e outro do Rodrigo Santos, os dois mandando grandes e fortes abraços e enormes beijos para você. Pô, cara, toquei com o Rodrigo Santos muito no Lobão, né? Na época dos presidentes, que a gente vai chegar lá. Pô, Frejá, cara, a gente fez o primeiro Rock in Rio. Eu fui convidado do Barão Vermelho, Cazuza, que era super amigo meu. Fizemos várias músicas juntas. Rock in Rio, mas eu quero... Aí você começa a fazer discos, você também começa a ser usado, utilizado em estúdio. E tem vários discos extremamente importantes, desses que a gente consumiu até a capa ficar podre, e que você tá tocando nele, cara. Olha, o que aconteceu foi engraçado, porque todo mundo, pô, se toca Pampa. Aí, quando eu comecei a tocar com o Luiz Melodia tinha essa coisa, né? Tinha um padrão de músico, padrão musical, os arranjadores, pá. Inclusive, a primeira gravação mesmo, profissional, grande que eu fiz foi com o Luiz Melodia, com o arranjador Valtel Blanco, uma coisa incrível. E o Sérgio Melo produzindo, sabe? Teve
Eu toquei com Oberdão Magalhães, Serginho Trombone, Márcio Montarroz, porra, todo mundo, Bidinha, Edson Maciel, um momento para mim, e eu me lembro que o Oberdão era também muito colado comigo, meu mentor, inclusive vou falar sobre isso mais tarde, minha relação com o Oberdão e a Black Rio. E aí, bicho, eu me lembro do Oberdão levantando da cadeira dele, dizendo assim, olha só, cara, a gente está tocando aqui no estúdio, quanto mais suave você tocar, mais você vai se ouvir e a todo mundo. Nunca esqueço disso. Aí eu fui tocando aquilo devagarinho. E na gig da Zezé Mota, eu tocava com o Tomás Improta, que era o pianista do Caetano, da outra banda da Terra. E os músicos eram incríveis, porque era o Fernando Leporassi no baixo, o Nenê baterista, o Nenê Gaúcho, que tocava com o Hermeto na época, o Tomás Improta no piano, o meu amigo Paulinho Soledade, que tocava comigo no Semente, e eu tocando com a Zezé Mota. E a gente fazia aquelas temporadas, né? Teatro Casa Grande, 5 semanas, 6 semanas de temporada, de quarta a domingo, né? Pá, aquela coisa. E o Tomás sempre, o povo te chamava para gravar, cara, você toca pampa, sempre falava, mas todo mundo falava, cara, se toca pampa, te chamar para gravar. O único que chamou foi o Melodia. Falava, eu gravava com outras pessoas assim, mas naqueles Independente Futebol Clube, né? Como é que fala? Gol de batizado, né? Não foi no estádio do Maracanã. Fiz um gol lá no batizado. Esse não conta, né, velho? Aí, o que aconteceu? O Tomás um dia me liga e diz assim, pô, Zé, isso é final de 80, né? Zé, porra, tem uma gravação com o Caetano, a gente fez um arranjo para 4 sopros e vai ser participação especial, Banda Black Rio e você, porque a Banda Black Rio só tem 3 sopros. Então, tu vai ser o 4º sopro. Então, foi quando eu fui gravar com o Caetano pela primeira vez, ainda tocando com a Marina, com a Zezé, e com o Luiz Melodia, e com os meus amigos todos, com o Lobão, com o Cláudio Nutti, Mu e Mária Diné, com essa galera toda. Mas aí eu fiz essa gravação com o Caetano Veloso, que foi no disco Outras Palavras. Gravei 2 músicas no disco apenas. Jeito de Corpo e acho que é Vera Gata, era uma gata exata. Não sei se é desse disco, mas acho que tem 2 músicas que tem sopro no Outras Palavras, e eu gravei. Então, assim, quando eu gravei com o Caetano, cara, o Caetano é aquele formador de opinião, e o Caetano é generoso, cara. O Caetano, até hoje, recentemente eu gravei um negócio para o Consulado Brasileiro aqui, gravei a música Luz do Sol, me escreveu uma carta que me fez chorar, cara. Assim, o cara de uma generosidade, de uma amizade, de uma gentileza, assim, a toda prova. Sempre defendeu a gente como músico, blá, blá, blá. Aí ele adorou, mas adorei o que você tocou, você é incrível, isso e aquilo. Uma opção de assunto. E eu estava tocando com a Marina, com essa banda ainda, com o Lobão e essa galera, e me lembro que a nossa última temporada foi no Teatro Ipanema. E no último dia de show, o Caetano veio. E deu uma canja com a gente, porque aquela música Ó Maninha, que era um sucesso da Marina, do 2º álbum, ele que compôs. Então ele subiu, cantou com a gente, blá, blá, blá. E no final do show, cara, eu estava no meu camarim, alguém bateu na porta, e eu pensando assim, né? É uma fã, né? Não vou nem botar a camisa, né, cara? Aí fui assim, sem camisa. Quando eu abro a porta, Caetano Veloso. Oi, Zé, tudo bem? Eu falei, peraí, deixa eu botar uma camisa. Não tem problema. Aí sentou assim, simples, no camarim. Falou, pô, eu falei com a Marina, ela disse que esse é o último show de vocês, né? Eu falei, pois é, né, bicho? A vida do músico é incrível. Agora eu vou ter que procurar um trabalho, né? Pá. Ele falou, pois é, olha só, eu adorei o que você fez no meu disco. Por que você não vem tocar com a gente? Então, isso aí foi tipo em fevereiro de 81, sacou? Assim, eu tinha acabado de gravar o disco em novembro de 80. Aí eu falei, pô, cara, vai ser uma coisa fora do controle, se isso é verdade. Não, olha só, porra, vamos, blá, blá, blá. Então tá, olha, você escolhe os sopros que você gostaria de chamar e vamos fazer com 3, trompete, trombone e você de saxofone e flauta. Eu falei, tá legal. Pô, aí ele foi saindo, né? Aí eu falei, mas vem cá, como é que a gente vai combinar isso? Ele falou, a gente se encontra amanhã no posto 9. Tá bom, onde o Rio de Janeiro se encontrava.
Pois é, aí quando eu chego no posto 9, ele, pô, chamou o Guilherme Araújo, o Guilherme falou, já conheço, meu querido, ele tinha aquela coisa assim que ele falava desse jeito, meu querido, já conheço o Zé Luiz, muito profissional, chega na hora, asseado, eu me lembro dele ter falado isso. A Seada é ó. Toma um banhinho de vez em quando, sabe? Pô, Aí, você vê o nível dos companheiros. pois é, cara, aí fomos para essa temporada do E Caetano Veloso. aconteceu, vou pontuar algumas coisas com você, porque nós já chegamos na metade da nossa conversa e o tempo voa. Olha só, aí você, a partir daí, participa de discos emblemáticos de Caetano, Gilberto Gil, Gal Costa, Cazuza, Barão Vermelho, Hit, Luiz Melodia, Joana, Hit. Alcione, como é o nome dela? Simone, cara, Kiko Zambianchi, you name it, João Penck e seus miquinhos, porra, cara, Paulinho da Viola. Pô, eu trabalhei com os produtores, até anotei aqui porque eu não queria esquecer, eu trabalhei com o Durval Ferreira como produtor, com o Liminha, com o Guto Graça Mello, com o Maírto Bahia, sabe, produtores incríveis que me chamavam, sabe, assim como arranjadores, por exemplo, Donato, Valtel Blanco, o Neco, o Luiz Cláudio Ramos, que é o violonista que toca com o Chico. Essas pessoas me chamavam para gravar. Guilherme Vergueiro, então aí, através do Guilherme Vergueiro, eu conheci Novelli, né, e várias pessoas que fiz uma freguesia ali, né? Então, Sim, você sentou no resultado do seu trabalho, do seu esforço. Fenômeno dominó. Uma pedra vai empurrando a outra, vai chamando uma e as coisas vão acontecendo e o castelo é montado. Legal. Mas tem um momento importante na sua vida, um momento importante para a música no Brasil e no mundo inteiro, que eu repito, que é Rock in Rio. Uhum. Rock in Rio, em 85, muda a cara da estrutura musical mundial. Não estamos falando do Rio de Janeiro, não. Você Verdade. participa 2 vezes do Rock in Rio? Eu participei ali com... Bom, nesse primeiro Rock in Rio, eu participei com o Gilberto Gil, que eu tinha acabado de gravar, né? A gente tinha acabado de gravar o Raça Humana. E participei com o Cazuza e Barão Vermelho. O Cazuza, na verdade, veio me chamar porque ele disse assim, cara, a gente pegou essa gig e, pô, você da nossa galera é o mais tarimbado. Eu acho que vai dar a maior força se você tiver com a gente, entendeu? Assim, embora todo mundo... Pô, altos músicos, todos os músicos... Mas precisava de gente de segurança, precisava de um cara centralizando e acalmando toda a equipe. O Cazuza dizia isso, entendeu? Eu acho que todo mundo tinha tarimba ou bastante. Com certeza. Mas eu acho que o fato de eu ser da galera deles, mas já tá tocando com o Gil, gravando, Caetano, pá, essa coisa toda, sabe? Deu aquela acalmada, né? Aquela pegada. Que eu chamo de berola de piscina, para o cara não morrer afogado e encosta o dedinho na piscina. Pois é. Berola de piscina. Não, e teve um momento muito incrível, porque foi o dia que abriu o Rock in Rio, foi o dia que foi anunciado o resultado da eleição do Tancredo Neves. Então o Sérgio Chapelin, cara, anunciou no Jornal Nacional um dia de democracia e rock and roll. Tancredo Neves acaba de ser eleito o primeiro presidente depois da ditadura militar. E o Rock in Rio abre hoje. E eu, cara, o cara da Globo me chamou e falou assim, pô, bicho, vem aqui, toca o hino nacional aí. Então, quando o Chapelin fala isso, eu tô enrolado na bandeira do Brasil de short e joelheira, tocando. Então, um dia de rock and roll e democracia. Pô, tem essa pegada lá. Foi. Então foi uma coisa muito incrível. E foi realmente uma página. Mudou para a maneira de fazer shows, a grandiosidade, o fato, o Queen, sabe? Todos. E também teve uma variedade que ia de George Benson, James Taylor, a AC/DC e Iron Maiden, sabe como é que é? Yes, voltando com Honor of a Lonely Heart. Demais. Teve muita coisa incrível, cara. E do Brasil tiveram... Todos os importantes. Eduardo Sec, com quem também gravei. Não comentamos. Gravei com o Eduardo Sec também. Premeditando Breck. Agora estou me lembrando de outras coisas com que eu gravei. Gravei com muita coisa, cara. Já perdi a conta. Inclusive, antes de eu sair do Brasil, o dicionário Cravo Albim fala, eu já tinha passado de 250 discos antes de eu ter 32 anos, sabe como é que é?
E Cara, depois que eu cheguei aqui, continuei gravando muito, né? tá, mas vamos falar o seguinte: nós estamos falando de 85, Rock in Rio, que a gente pode dizer que é um momento marcante na sua vida, mas 5 anos depois, você faz As Trouxas, quer dizer, foram 5 anos de muito trabalho, de muita gravação, de muita ralação, Bom, dedicação e nessa sucesso mesma época, teve Chico e Caetano, cara. A gente estava, nessa na época, TV estava Globo. fazendo Chico e Caetano e gravando discos com Caetano. E eu continuei gravando com Caetano depois de saída, porque teve a banda nova. Eu fui o único remanescente da outra banda para a banda nova. Não, foram anos de grande sucesso, mas em 90 você junta As Trouxas e parte para os Estados Unidos. Exato. Era um sonho que eu tinha. E eu ficava pensando, né? Pô, o que vai acontecer? E eu tenho uma história que é engraçada, porque eu tocava com o Luizão Maia, que era o baixista, que tocava com a Elis. Nós tínhamos uma banda depois. Eu sempre, paralelo à minha vida profissional de ponta, eu sempre tinha, que nem eu tive o Semente, depois o Garage, que foi uma continuação do Semente, com Cláudio Infante e Paulo Soledade, que eram do Semente. E aí a gente juntou com a primeira formação, que era o Antônio Santana, que era do Cantares com o Zé Renato, e o Fernando Moura, que é um grande compositor de trilhas de cinema. Segunda formação já teve o Arthur Maia e o Lulu Martin, né? E depois disso, junto com o André Tandeta, Vitor Biglione, João Rebouças, eu fundei a Tampa e Luizão Maia. Então, assim, a gente teve esse momento de música instrumental. E o Luizão Maia, cara, era esse cara sensacional, talvez seja o baixista que mais gravou no Brasil de todos os tempos. E de tudo, música popular, eu estou falando de Antônio Adolfo e a Brazuca, Ivan Lins, Djavan, Elis Regina, Tom Jobim, sucesso, primeiro lista, né? Pô, aquelas, assim, incríveis. E eu me lembro estou dizendo da causa imediata, né? Aí o Fernando de Collor de Mello é eleito e fecha a ECAD, e eu pensando, Cacilda, bicho, que coisa doida, né? E aí, eu já pensando em ir para os Estados Unidos há um tempo, vou, não vou, tocando com o Lobão nessa época, eu era da banda do Lobão, os presidentes. Pô, e estavam fazendo turnê, gravamos o disco Vivo, que foi no Hollywood Rock, que tocamos em São Paulo, abrindo para o Terence Trent D'Arby e o Eurythmics, e gravamos no Rio de Janeiro, no Sambódromo, produção do Marcelo Susequinde, né, que hoje em dia, junto com o Torquato Mariano, é o cara que faz o The Voice Brasil. The Voice. E foi o cara que produziu os discos do Lobão na RCA, direto. Inclusive o Torquato gravou, tem disco que a gente gravou junto do Lobão, o Rock and Roll, né? Então aí o Luizão me chama para ir assistir ele tocando, cara, na Ilha dos Pescadores, com Maria Creuza. Pô, e eu, amarradão, né? Passo na casa da minha namorada, carro do ano, pego a minha namorada, trendy, mini saia, bababá. Estamos indo aonde? Aí eu falei, olha, antes da gente ir para essa festinha que a gente vai, vamos dar uma passada ali na Ilha dos Pescadores, que eu quero ver naquela churrascaria. Aí eu, pô, mas ele vai ser legal. Chegamos lá, para fazer história curta, chegamos lá, pá, e os caras, Elvis Vilela, porra, Elber Bedak, bom som rolando, samba, bom, bicho, assim. E a garota, porra, eu falei, vamos esperar terminar o set. Falei com todo mundo, pô, que prazer, pai, fui embora. Aí eu fiquei meio calado, sabe, cara, na viagem pra festinha que a gente estava indo. E a minha namorada, pô, você ficou chateado comigo porque eu queria ir embora? Eu falei, não, cara, sabe que me fez pensar essa situação. Aí eu vi o Luizão Maia, cara, esse cara, ponta de lança. E nesse momento, tipo, 5 anos depois disso, o cara relegado a tocar numa churrascaria. Embora a música fosse sensacional. Não, foda. Mexeu com você, você pensou no seu futuro. Aí eu falei assim, eu tô aqui com 31 anos, vou fazer 32. Cara, se eu sair agora, eu tenho a experiência e a energia. Aí eu falei, vou embora. Pronto, foi aquele dia, foi a causa imediata que eu falei, não vou ficar aqui no Brasil para virar. Eu prefiro ir para os Estados Unidos e ser um cara de segundo escalão da música americana, mas poder trabalhar até eu ter 60, 70 anos, cara. Entendeu? Então, fiz uma... Que loucura isso, com 30 e poucos anos, você olhar 30 anos para frente, cara. Pois é, e também tá no top do meu game, porque assim, foi meio... Também outra inspiração foi o Pelé, né? Depois da Copa de 70, que disse assim, parei.
Aí eu falei, pô, o cara parou e tá aí até hoje, eu vou parar e não vai ter problema nenhum, cara. Aí, porra, fiz uma garagem, sei, né? Vendi as coisas que eu tinha, juntei uma grana, o que não vendeu, eu dei para a igreja. E, pô, em março, 28 de março de 1990, eu cheguei nos Estados Unidos e também já tinha tocado com o Tom Club aí, né? Eu e o Armando Marçal, quando éramos da banda do Caetano, Mas quando você chega nos Estados Unidos, você também já sai ralando, porque é um perfil seu, mas você foi, salvo engano, nesse período também diretor musical, trabalhou com a Bebel Gilberto, que já mas vinha isso foram 10 anos depois de eu chegar, cara. depois. É. Esse prazo, nesse prazo da Bebel Gilberto até você, de chegar em 90 até trabalhar com Bebel Gilberto, você traçou o que desse rumo? Vou contar para você que é muito louco. Primeiro que eu toquei com o Tom Club, pedi na maior cara de pau pra Tina, não posso te dar nenhuma vantagem do que os outros músicos. Eu falei, não quero vantagem, estou morando aqui em Nova York. Ok, me deram um visto de trabalho enquanto eu tocava com eles, assim, que foi uma temporada não muito grande, mas foi bastante, pagava $1.600 por semana, sacou? Pô, em 1990, pô, tava ganhando, sabe, tipo assim, $6.400 por mês naquela época. Aí, porra, fui trabalhando e quando eu parei essa turnê, eu comecei a procurar gig safada de restaurante, bar, e eu ia com meu saxofone que nem um menestrel, cara, na Bleecker Street, que na época tinha uma opção de barzinho de música, e nessa história eu pedi para dar uma canja com uma banda funk, e o cara ficou meio, pô, tu vai tocar, né? Tu não é brasileiro. Aí, pô, quando eu toquei, deu o maior pé, acabou que... O que esse branquelo brasileiro está fazendo aqui no meio da gente tocando esse som negro? Pois é, cara, mas o cantor era branco, judeu, mas cantava que nem um negro. E a banda era, tipo assim, bem variada, né? Tinha um baixista jamaicano, blá, blá, blá. Bom, o que aconteceu é que o empresário deles, né, do Milo Z, era o nome dessa banda, Milo, né? M-I-L-O, Milo Z. O empresário dele, cara, era o Das Entertainment. Então, ele fazia John Osborne, Meat Loaf, Spin Doctors. Então, assim, a gente caiu num ninho de vespa. E ele assinou a gente com a Polygram. Então, a gente fazia, bicho, média, 180 shows por ano. A gente não ganhava por show, a gente ganhava salário, cara. Semanal, sacou? Era retainer, que eles chamam, sacou? Então, eu trabalhei com esses caras até o começo de 95, sacou? E pauleira Hendrix, que aí foi quando eu e a minha esposa, que eu conheci aqui, nós compramos o nosso apartamento, né? E, pô, Uma esposa brasileira, casado com ela desde de 85? Não. Minha esposa brasileira, nos conhecemos aqui, cara, através de uma amiga. Sim. De 85, não, 95. 90 e... Não, a gente começou a morar junto bem no início, final de 90, e aí casamos oficialmente em 94. E em 95 a gente se mudou para esse apartamento que a gente comprou, né? E, pô, aí eu continuei ralando, fazendo... Aí montei um quinteto que eu tocava em vários lugares, quinteto eu chamava funk samba, na época, né? Brazilian funk, whatever. E, pô, consegui tocar numa opção de lugares e também tocava como instrumentista com uma opção de gente, né? E aí, o que aconteceu? Nesse período, cara, eu fui fazendo um nome, né? E a música brasileira também foi esquentando. Tocava com uma opção de gente também, tipo... sabe, J.J. Sanseverino, que estava começando a carreira dele, sabe? 718 Crew, uma opção de galera, assim, tipo R&B, funk, sabe? Porque eu também, abrindo com o Milo Z, a gente abriu para Neville Brothers, Reverend Al Green, Funk Meters. Eu tive a oportunidade de dar canja com esses caras, de tocar. Toquei com Chuck Brown Soul Searchers, com P-Funk Horns. Então, eu fiz uma opção de coisa séria. A gente tocava 6 vezes por semana. Tocava. E nego atendia. Tocava e nego atendia. Era isso que rolava, entendeu? Então, quando foi chegando no final da década de 90, a Bebel gravou Tanto Tempo.
E eu gravei um disco chamado Guarani Banana, que foi um hit no mundo do jazz. Me botou no mapa. No ano que o meu disco saiu, o disco mais vendido de jazz foi o do Pat Metheny, vendeu 15 mil cópias. Meu disco vendeu 10 mil cópias, sacou? Brasileiro, pé rapado, ninguém conhece, vendeu 10 mil. Saí na Downbeat Magazine, página inteira com fotografia. Pô, demais. Na Downbeat, que o Fish está na capa. Historicamente, a Downbeat Magazine que vendeu mais exemplares, né? Então aí a Bebel e o Beco Dranoff, que foi o produtor executivo do disco da Bebel, me chamaram para ser o diretor musical da Bebel, né? E que foi uma fome com a vontade de comer, assim, porque Ben Ratliff, que é um super escritor do New York Times, e outras pessoas, o Wynton Marsalis, David Byrne... Não, aí foi um momento importante da Bebel Gilberto nos Estados Unidos. Ela aconteceu de fato ali naquele instante, né? E você está junto, você está do lado, ombro a ombro. Diretor musical, né, cara? Olha só, eu estou preocupado que nós temos 15 minutos pela frente, eu queria tirar de você algumas coisas. Primeiro, vamos lá. Discos, eu fiz um levantamento aqui, se eu estiver errado, você me corrija, por favor. Primeiro, ampliando uma conversa que você colocou no meio do nosso papo. Quantos discos você já participou? Você sabe hoje isso? Ao longo da sua vida? Com 35 tinha 200 e pouco. Com 300 quase 350. Disco próprio são 4? 4. Tá. Quantas indicações o senhor tem de produtos que foram feitos, que passaram pela sua mão, que você participou, que tiveram indicações de Grammy? São 5, 6 agora, porque eu acabei de produzir um disco, As Guerreiras da Música Afro-Peruana, no Peru, e está indicado para o Latin Grammy em 2 categorias. Então, eu fui indicado como músico 2 vezes com a Bebel, como arranjador com a Bebel, fui indicado como arranjador com Diego Torres, que é um cantor argentino. Fomos indicados para o Best Latin Pop, junto com Mark Anthony, Ricky Martin, tipo, coisa feia. E agora, 6 Grammys. Recentemente indicado para o Grammy Latino, antes dessa indicação que eu tive agora com Just Play, fui indicado com o Jairzinho, o Jair Oliveira, o filho do Jair Rodrigues, para o disco que ele fez, Selfie, que eu fui convidado, artista convidado junto com Romero Lubambo e Chico Pinheiro, né? 6 indicações, então. 6 indicações de Grammy em produtos que você colocou à mão e de alguma forma, 300 e poucos discos que você participou, 4 discos próprios, que eu acho que um disco, uma música que aconteceu e que te deu um carimbo. Teatro, dança, você se meteu também para algumas trilhas. Quantas? O quê? Rapidamente para a gente ganhar tempo. Bom, eu esse ano mesmo, cara, eu fiz 2 trilhas de teatro. Fiz a Burning Church e fiz o Jazz Singer, né? Cinema. Eu tenho feito trilha de cinema para blockbusters, filme de 150 milhões de dólares de gross. Eu tenho acompanhado, inclusive um que eu curto muito, que é o Rio. Você tem o dedo lá no Rio. Pois é, como arranjador e produtor. Também Ghost of a Girlfriend Pass, né, com Matthew McConaughey. Monster-in-Law, né? Como é que é? A sogra, não sei como é que fala aí no Brasil, mas o Monster-in-Law com a Jennifer Lopez e a Jane Fonda. Vários. Que é lindo esse filme, que é ótimo. Escrevi música para novela aqui na CBS, na ABC, sabe? One Life to Live, All of My Children. Fiz trilha sonora para... como é que chama? Burn Notice. Coisa pampa, bicho. Nesse setor... Trabalhando feito um maluco, graças a Deus. Agora, você tá nesse momento no seu estúdio aí em Nova York, que é o ateliê? Estou no meu estúdio. Tá. Ó, você dá uma olhada. Ó, mostra pra gente aí. Isso aqui, legal, olha lá. Deixa eu acender uma luz. Bacana. Mostra pra gente um pouquinho o estúdio. Zé Luiz está mostrando um pouquinho pra gente o estúdio ateliê lá dele em Nova York. Quanto tempo você tá com esse estúdio, Zé? Bom, esse aqui agora fazem... em 2016 eu vim para cá, né? Ó, tem uma tela ali também de cima. Legal. Ok.
meus synths, tem um Wurlitzer ali atrás, sacou? Aí tem aqui uma bateria, tá vendo? Legal. Aqui Zé, você passa quanto tempo do dia? Olha, um lugar, botar a voz ali, um bacana, microfone hein? Telefunken de tubo, só para... Aí eu tenho esses baffles aqui que eu faço como se fossem uns biombos que eu faço como se fossem uns booths, né? Umas casinhas. E eu fiz dessa maneira porque eu tenho trabalhado com muito... A gente nem falou, cara. Eu participei da banda que licenciou o primeiro comercial para o primeiro iPhone, em 2007, Orbus Quara. E trabalhei muito com comercial também, sabe? Licenciando música para comercial, licenciando esse tipo de coisa. E aqui, cara, eu passo o dia aqui. O que eu faço mais é isso. É trilha para filme, produzir, arranjar continuo trabalhando. Deixa eu apagar a luz de novo aqui para ficar bom. Vai lá, Zé, eu queria saber com você o seguinte, a gente sempre ouviu falar e eu queria que você desse uma visão muito fria nesse sentido, porque eu sei que você tem um envolvimento pessoal com isso, mas a gente sempre ouviu falar que o americano, do modo geral, tem muito carinho, admiração pela capacidade que o músico brasileiro tem, e a gente sabe que tem. Mas às vezes eu tenho a impressão que nós, brasileiros, perdemos muito disso junto aos grandes nomes da música americana, né? A gente era mais respeitado, acho que aos poucos a gente foi perdendo isso, talvez até pelos rumos que a indústria fonográfica não tomou mais, né? Porque ela acabou. E a música no Brasil, os grandes nomes, os grandes criadores, com belos arranjos, a coisa foi acabando ficando mais igualitária, pasteurizadazinha. Então a gente tem ali a cor do som, por exemplo, que pode chamar a atenção dos gringos. A gente tem poucas coisas que possam borbulhar para o americano, que é muito lacrado, é muito fechado. Eu não estou falando do europeu, não, estou falando do americano. Certo. Você sente que o músico brasileiro, do modo geral, que era o jazz brasileiro, acaba perdendo um pouco nos últimos 10 anos esse carimbo de genialidade? Eu acho, eu vou falar duas coisas diferentes sobre isso. Uma coisa assim, quando eu vejo pessoas como Hélio Alves, né? Romero Lubambo, Chico Pinheiro, Duduca da Fonseca. Então, assim, na parte o meu caso, a gente vai e toca, parte dos músicos, Neguinho toca, Ciro Batista, eu posso, saxofonistas, Felipe Salles, Jorge Continentino, Lívio Almeida, Paulo Levi, tem gente a pampa que acontece aqui como músico. Por outro lado, é mais difícil, o mercado fechou um pouco no sentido, a mídia fechou um pouco, né? Por exemplo, quando John Lennon falou, a gente é tão popular quanto Jesus Cristo, que as pessoas entenderam, a gente é mais famoso. Não, ele quis mostrar uma situação. E a mídia sentiu o poder de um indivíduo e a mídia, aos poucos a mídia foi cercando as coisas. Então, assim, existe uma proteção de mercado muito grande, sacou? Então, assim, e outra coisa, o disco, obviamente, hoje em dia não se vende disco, download de MP3. Então, assim, o que acontece é que é diferente hoje a quantidade de gente que tem e o tipo de coisa, mas o respeito pelo músico brasileiro continua um respeito incrível, cara. As pessoas têm um respeito. Renato Neto, Heitor TP, eu, Chico, Dudu, todo mundo que eu mencionei, cara. Pessoas que são incríveis e que... Desculpe, nessa sua lista de saxofonistas tem um nome que eu gostaria que você depois colocasse, que me passou na cabeça, que eu curto muito, que é o Léo Ganderman, que teve uma história muito forte aí em Nova York também, ralou muito aí, passou anos trabalhando em Nova York também. Olha, um dos maiores orgulhos que eu tenho, cara, porque o Léo, quando ele chegou aqui uma época, a gente se encontrou várias vezes e ele falou para mim assim, que eu fico muito orgulhoso, que ele falou assim, vi seu disco, cara, fiquei meio surpreso, achei que você ia fazer um disco meio pop. E foi o meu primeiro disco, Guarani Banana. Aí eu chamei ele para ir assistir a gente tocando lá no Tramps, né? Com essa banda que eu tocava de funk, a gente tocando. Aí o Léo falou para mim, cara, hoje eu observei que você não perdeu um minuto da sua vida. Isso para mim é um dos maiores elogios. Obrigado, Léo. Léo Ganderman, grande músico, saxofonista e entrepreneur, né, cara? O cara não é brincadeira, não. E ele gravou pra burro aí também, cara. Olha. Tem uma história fantástica, fantástica. Agora, esse seu estúdio tem um foco, né? Ele tem um foco para a área
publicitária, você tem um foco para música, com ele se fazendo trabalhos de pesquisa da música afro-brasileira da América Latina, você tem uns cases, você tem uns produtos, você tem uns projetos. Mas, por exemplo, se eu quiser gravar um disco em Nova York, eu sou de uma banda, você gravaria um disco de uma banda de rock? Aí como é que é o business? Claro, cara. O estúdio é um estúdio profissional que faz tudo. Eu tenho o estúdio e faço vários trabalhos, como você estava falando. Por exemplo, estou fazendo há 6 anos esse trabalho, junto com o Trade Winds Just Play, que a gente foi a Cuba, a gente foi a Porto Rico, Nova Orleans, fizemos aqui, fizemos no Peru, inclusive essa nominação. Pô, estou sempre lidando com essa coisa da... Desculpa, foi o de Cuba que foi indicado ao Grammy de melhor solo de jazz? Bicho, foi indicado melhor jazz improvised solo e melhor Latin álbum, né? Então, assim... Genial, né, cara? Nem acredito, cara, porque no meu sonho mais vândalo, eu não poderia imaginar que chegaria a isso, que chegou naquele dia dos 32 anos, que eu falei, vou sair e vou me virar. Eu não imaginaria que eu, com 62 anos agora, 30 anos depois, eu iria estar nessa posição que eu estou, que eu não poderia nem... Eu estudei, nessa época, depois da Bebel Gilberto, eu voltei para a escola, me formei em composição clássica na Juilliard School. E é o que eu utilizo atualmente para fazer. Então, eu uso o meu estúdio para trilhas sonoras, para licenciamento. Tento trabalhar o máximo com minha propriedade intelectual, né? Mas produzo outras pessoas, peças de teatro. Tem pessoas com quem eu trabalho. Nehemiah Luckett, esse grande compositor de Broadway, cara. Esse cara afro-americano, incrível pianista, cantor. E esses caras aqui, o negócio de cantar aqui é outro nível, viu, Papito? Assim, qualquer um canta. É que nem na África. Sabe falar, sabe cantar. Sabe andar, sabe dançar. Entendeu? Então, assim, eu foco o meu estúdio nisso e nos trabalhos que são relacionados à diáspora africana, principalmente entendendo da música brasileira. Mas, no meu downtime, hoje mesmo, cara, eu gravei aqui um cara do Bronx, um rapper que trouxe o track, eu boto o track aqui, máscara N95, pô, e vende disco, cara, e o cara volta. Então isso ajuda. Isso é o meu podcast, entendeu? É uma coisa que eu vou fazendo. Trabalho com um engenheiro aqui, Yuri Oriente, um cara da pesada, bicho, que sempre que a gente trabalha junto, é muito, muito incrível, sacou? E temos gravado várias coisas aqui, sacou? Assim, Carlos Barbosa Lima, que é um violonista brasileiro clássico, gravou o disco dele aqui, com Elinho, Nilson Mata, do Duca da Fonseca, Chico Pinheiro, parte da pós-produção do disco dele, agora que parece que vai ser nominado, e se for nominado eu vou ter mais uma nominação. Foi feito aqui, fiz também essa Kat Edmondson, que foi aquela cantora que fez a participação no filme Café Society, do Woody Allen. Então, eu já gravei 2 discos com ela como instrumentista. Vai ser nominada para o Grammy daqui também, se for. Legal, cara. Mais 2. Agora... nós estamos na reta final, eu só quero registrar um cara que mandou um beijo para você, Flávio Venturini, mandou, entre outras pessoas aqui. Agradecer a todo mundo que participou, porque a gente não tem tempo de ler e ficar mandando beijo para todo mundo, senão a gente perde o fio da meada. Pedir muito agradecimento a você por esse momento maravilhoso de conversar, arrancar de você essas histórias geniais. E tem muitos amigos aqui, seus amigos, que eu tenho certeza que se surpreenderam com alguns pontos que você colocou com tanta leveza, franqueza e honestidade. Muito obrigado, Zé. Só queria aproveitar o seguinte, avisar que amanhã tem um Spock lá do Recife, cara, que esse cara é um doente, bicho. Devia estar internado. Devia estar internado. Amanhã a gente... Hoje nós estamos em Nova York, amanhã estamos com o Spock no Recife, depois de amanhã Antônio Adolfo e sexta-feira Marina Lima. Time bom, hein? Pô, beijo pro Antônio Adolfo e a Marina também. O Spock eu conheci aqui quando ele estava fazendo no Lincoln Center, cara. Esse cara é genial com J. Sensacional, bicho. Bicho, Edu,
Obrigado, Obrigado. caramba, bicho, pela sua gentileza. É muito pouco tempo e muita música, muita história. Te adoro. Muita história, mas te agradeci demais, foi demais. Agradecer muito a você pelo carinho, um beijo em casa. Queria que você se cuidasse mais do que você se cuida e traga mais informações, ou seja, mais carinho, reconhecimento que você é foda. Você é demais. Obrigado, querido. Beijo a todos que participaram aí. Nos vemos já, já. Tchau. Tchau, pessoal.